Bom dia mais uma vez. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem mesmo, né? Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer pelo carinho, pela recepção de cada um, nos bastidores, não só aqui, né, mas desde a chegada, o carinho de todos, todas as vezes que eu venho aqui nos Estados Unidos, encontrar o carinho de vocês, encontrar pessoas que estão buscando a Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades de adaptação, de língua, de saudade, enfim, de não perder a sua identidade como pátria, mas principalmente não perder sua identidade como cristãos, né? No meio de um sistema que às vezes favorece isso, a gente abandonar os nossos princípios morais e religiosos. Para quem não me conhece, eu me chamo Peter, estou na comunidade Canção Nova, sou consagrado da Canção Nova. Existem as maneiras de consagração, né? Os graus de consagração, tem o núcleo da comunidade e tem o segundo elo. O segundo elo são aquelas pessoas que se consagram ao carisma Canção Nova, mas não abandonam as suas realidades, né, de dia a dia, de profissão, de local, de habitação, essas coisas, né? Então a pessoa se consagra ao carisma Canção Nova, mas continua vivendo, como a gente chama na Canção Nova, continua vivendo no meio das realidades do mundo. No meu caso não, como eu sou do núcleo, assim como a Priscila também, nós chegamos no mesmo ano na Canção Nova, em 2005, a mãozinha é Pri, lindíssima, super cantora, sou fã demais da Pri. Nós entregamos absolutamente tudo, deixamos faculdade, deixamos a nossa vida, deixamos nossa cidade, nossos amigos, nossos pais e ingressamos na comunidade Canção Nova num regime de dedicação integral. Eu saio daqui da missão dos Estados Unidos, volto para minha casa e no dia seguinte eu volto a pensar na missão. Na Canção Nova eu trabalho pela missão de evangelizar, viajo pela missão de evangelizar, levando a palavra de Deus através desse carisma chamado Canção Nova, que é uma comunidade em que reúne pessoas de diferentes estados de vida. Então são casados, como é o meu caso, eu sou casado há 11 anos, tenho dois filhos, o Theo de 9 aninhos e o Heitor de 7 anos, dois guri que eu tenho que separar às vezes enquanto lá em casa, porque eles são fera. E sou casado, graças a Deus, né? Desculpe aí todo mundo, né? As outras, mas eu me casei, tive esse privilégio de casar com a mulher mais bonita da galáxia. Então, obrigado, meu Deus, Deus foi muito bom comigo. Então, tem os casados, tem os celibatários, tem os sacerdotes, o padre José Augusto, já está aqui no nosso meio, e outros sacerdotes também. Tem os solteiros, né? Que são os famosos solteiro mesmo, né? Porque tem solteiro dentro da Canção Nova que se encontra nesse estado de vida e vai ficar solteiro. Não vai ser casado e nem vai ser celibatário. É o solteiro. Mas tem aquele solteiro que é o OVNI, né? Que é o objeto voador não identificado. Está procurando seu José, ou não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, se vai para o seminário. Então tem os solteiros também, os jovens, geralmente, que estão dentro da Canção Nova. Eu estou na Canção Nova há 21 anos e hoje eu levo adiante essa inspiração chamada PHN. Repete comigo, PHN. Repete de novo, PHN. PHN é uma sigla que significa por hoje não. Repete comigo, por hoje. Repete de novo, por hoje não. Mas por hoje não o quê? Né? De onde que veio isso? O fundador da comunidade Canção Nova, da qual eu faço parte, falecido no ano de 2021, o senhor Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, ele trabalhava com evangelização ali em meados dos anos 70, no início da renovação carismática no Brasil. Ele trabalhava com evangelização, ele era salesiano, ele era de outra congregação, um sacerdote muito talentoso, que nasceu na cidade de Elias Fausto, foi formado no seminário de Lavrinhas, e de Lavrinhas ele foi transferido lá para São Paulo, e ele era um padre diferente. O que ele fazia? Ele começou nas missas a levar o violão, tocava violão,
o jeito de falar, o jeito de se comunicar. Ele era um comunicador nato, apesar dele ainda não ter aquela experiência do batismo no Espírito Santo. Um padre muito bom, talentoso, jovem, bonito, mas ainda não tinha aquela experiência do renovado Espírito Santo, né? Aquela experiência da efusão do Espírito Santo. Quando o Padre Jonas tem essa experiência, ele começa a trabalhar levando essa experiência do Espírito Santo para os jovens. E aí ele identifica uma coisa, que aliás é um problema que nós percebemos também ainda nos dias de hoje. Qual o problema? E você vai entender por que nasceu o PHN. O problema é o seguinte, você vai responder para mim, pode responder. Rezar é bom? Sim. Rezar é bom ou não? Sim. Retiro é bom? Sim. Maravilha. É bom cantar para Deus? Sim. Sabe qual que é o problema da evangelização, meus irmãos? O problema, entre aspas, está claro, o problema da evangelização é um negócio chamado segunda-feira. O problema é a segundona, porque no final de semana a gente passa aqui rezando, banda boa, lugar legal, né? Você vai comer o lanchinho aqui, já está pronto, chega, come, tudo bem, né? Que tem aquela verbinha que a gente dá para os retiros, para a galera preparar, mas essa turma toda está trabalhando para você. A cadeirinha estava prontinha, esperando, como que é o seu nome, minha filha? Marcelene. A cadeira da Marcelene estava pensada, estava direitinho aqui para ela. Estava suja essa cadeira? Alguém limpou. Ela não nasceu limpa, né? Então tudo está favorecendo você a ter uma experiência. O problema é a segunda, porque a segundona é nós e Deus, filho. É nós e nós. E só Deus sabe que a gente vive no dia a dia. É ou não é verdade? Então o Padre Jonas começava a perceber que os retiros, as evangelizações eram maravilhosas, só que não trazia para as pessoas um negócio chamado consistência espiritual, que é de fato aquilo que a gente chama de conversão. O que é conversão? Conversão, você está andando numa direção, você toma uma decisão e você muda o sentido da sua caminhada, você muda. Num retiro, o que deveria acontecer? Depois de um retiro, de uma experiência com Deus, eu estava aqui, eu desrespeitava a minha mãe, eu, falava o que eu queria dentro de casa, afinal, eu tenho um temperamento difícil, eu falo na lata mesmo, e todo mundo tem que entender, né? É assim, você tem que me entender, eu falo mesmo, beleza, você fala mesmo, só que você teve um encontro com Deus, entendeu? Então, puxa, Jesus era desse jeito? Não, ele não era assim, ele era caridoso, ele era misericordioso, ele era paciente, não é isso que a gente aprende? Salve de palmas para a Margarida, minha irmã de comunidade também, viu? Então, a pessoa estava no sentido da caminhada, ela muda o sentido, ela se converte, ela muda. Queridos irmãos, olha aqui, não adianta uma grande experiência espiritual que a gente tem, e é maravilhoso ter, e mexe com o sentimento da gente mesmo, mas isso não adianta se a gente volta para casa, depois de um retiro, e a gente volta em casa a continuar sendo o mesmo cavalo de sempre, com todo respeito ao animal. A gente tem que mudar, existe uma transformação, e o Padre Jonas pensava, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar no coração desses jovens que estão vindo aqui, estão rezando, e era longe, tá, gente? Não tinha estrutura bonitinha, era em fazenda, era no meio do mato, os atoleiros, até era na Canção Nova mesmo, nos inícios. Agora está calçado, tudo bonitinho, mas dava uma chuva ali, antigamente, quando não era calçado, e era lama para todo lado, levava a barraca da galera embora, entendeu? A pessoa tinha que se desinstalar demais de qualquer tipo de conforto para poder estar no retiro. Então era difícil, as pessoas passavam por tudo aquilo e voltavam para casa e passava a experiência. E aí o Padre Jonas, ele encontra um caminho que aliás deu início à comunidade Canção Nova, a palavra, contato diário com a palavra de Deus, ter proximidade com Deus, é aquele movimento da gente tirar a Bíblia da cômoda ou da penteadeira, sei lá onde você coloca sua Bíblia, que está até amarelada ali, só naqueles dois
naqueles 2 salmos que ficam ali a vida inteira, sabe? Que tem até um tercinho no meio da Bíblia, essa coisa mais bonita. Aí coloca uma Nossa Senhora de um lado, né? Aí uma vela, aí coloca mais um outro negocinho, um santinho lá de Santa Rita de Cássia, olha que bonitinho, tá lindo aqui, né? Mas a gente não lê, velho, não lê, não tem esse relacionamento com a palavra. E detalhe, a palavra, irmãos, a palavra é Jesus, entende? O contato com a palavra de Deus é um contato com o próprio Deus. Tanto que, não sei se você percebeu, mas isso é proposital. Geralmente nas igrejas, quando a gente entra, existe o altar do sacrifício e o altar da palavra, né? É o altar da palavra. Geralmente esses dois, a igreja orienta que tem que ser do mesmo material. É de tijolo, o altar do sacrifício, o outro tem que ser de tijolo também, porque é a mesma dignidade, você entendeu? Então precisa ter esse contato com a palavra. Então o Padre Jonas, ele começa a ensinar aqueles jovens a ler a palavra com um método, porque a gente quer ler a palavra de Deus, a gente começa no Gênesis, quer terminar lá no Apocalipse, cansa, porque não tem muito nexo. Então o Padre Jonas, não faz assim não, começa no primeiro livro, na primeira carta de João, é assim que lê a palavra. Aí naquele trecho curto, você vai identificar uma ordem de Deus para você, um princípio eterno, né? Um princípio eterno, aquilo que não se altera, não muda nunca. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é uma ordem, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É uma ordem, ame como? E existe um princípio incutido dentro da ordem. Existe uma maneira de se amar, não é de se amar de qualquer maneira, né? Aliás, hoje em dia está tão deturpado, inclusive a palavra amor. A gente tem que se amar como? Peraí, para nós cristãos, se a gente perde a referência da palavra, por isso muitos jovens acabam, por exemplo, caindo na conversinha de namorados que querem fazer sexo antes do casamento. Você não me ama? Entendeu? O sentido de amor parece que você tem que provar que você ama a pessoa, entregando o seu corpo, a sua sexualidade. Mas não foi assim que Jesus amou. Como que ele amou? Porque a gente tem que amar como ele amou. Ele amou se entregando, morrendo no lugar, se comprometendo com a pessoa. Entende? É diferente. Se a gente perde a palavra, a gente perde a referência. Se a gente perde a referência, nós viramos mundanos. São pessoas que são doutrinadas para se encaixar neste mundo. E aí acontece, claro, sem a palavra, você acaba perdendo seus princípios morais, cristãos, religiosos, e aí você se torna um resultado de uma engenharia social. Porque saiba disso, os grandes empresários, políticos e tal, não te olham como pessoa, te olham como mercado consumidor. Entende? Se a gente não encontra e não abraça e não negocia os nossos princípios, ninguém vai lutar por esses princípios no nosso lugar. Mas a gente tem que ter uma referência. A referência é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia. Repete comigo: Bíblia. Palavra de Deus. Amém. Quem tem a palavra de Deus em casa? Beleza, usa, tá? Usa bastante. Amém? Então esse foi o primeiro. Aí tanto que virou um livro depois. O Padre Jonas escreveu esse título do livro foi mudado, né? Primeiro foi a Bíblia foi escrita para você. Era um livrinho que o Padre Jonas ensinava como a pessoa lê a palavra de Deus. Depois ela se tornou a Bíblia no meu dia a dia. Todos os dias a palavra de Deus. Amém até aí? Só que, claro, o contato com a palavra de Deus, beleza. Só que aí precisava de uma ajuda para poder tirar a pessoa de uma vivência acostumada ao pecado, para levar a pessoa a uma caminhada em direção à santidade. Nós não podemos abandonar esse propósito de santidade. A gente não pode, porque se você tira o propósito de santidade da sua vida, tudo aqui neste mundo se torna um propósito passageiro. Quer ver um exemplo? O que passa pela cabeça de um grande famoso que chega ao estrelato, se torna uma pessoa tão reconhecida e cai numa depressão, cai no mundo das drogas e se suicida?
Parece que aquela pessoa alcançou tudo que ela idealizava, e ela alcançou mesmo, mas aquilo era o propósito dela. Quando ela alcançou tudo que ela queria nesse mundo, acaba o propósito, entende? O meu propósito é comprar uma casa própria. Quando eu alcanço, quando eu consigo uma casa própria, acabou o propósito. O meu objetivo é me casar, beleza, a pessoa vai, se esforça, encontra alguém, se casa, acabou o propósito. Só que depois daquilo tem mais coisa. Você vai cuidar de uma casa junto, você vai cuidar de filhos, você vai reinventar a sua rotina para poder comportar os seus filhos, certo? A gente se reinventa, a gente se reencontra. Só que acabou o propósito. Aí a pessoa se casou com aquela pessoa dos sonhos e tal, maravilhoso, mas acabou o propósito. Olha só, lutou tanto para ter a pessoa, quando tem, não suporto mais essa praga, não me ajuda dentro de casa, né? Aquela vontade de assassinar a pessoa todo dia, quando ela sai do banheiro e deixa a tampa da privada aberta, né? Ou deixa a toalha molhada na cama, né? Então, o propósito, qual é o propósito que nunca vai acabar na nossa vida e que vai acompanhar a vida da gente do início ao fim? O resto da sua vida você vai ter um propósito. Esse propósito é a santidade. Repete comigo: santidade. Repete de novo: santidade. Entendeu? Aí a gente começa, a partir deste propósito principal, a organizar toda a nossa vida, e tudo tem sentido. Se você tem um propósito, você tem um sentido. Por que o seu marido é tão diferente de você? Para te santificar. Por que você tem filhos? Para levar esses filhos para Deus, santificar eles, e eles vão santificar você. É assim, as dores, as alegrias, as lutas ganham sentido, porque você tem um propósito sublime: santidade. Então, querido, querida, este é o propósito que nasceu dentro do Padre Jonas, e hoje nós estamos resgatando a partir do PHN esse anúncio. Nós precisamos voltar a buscar a santidade. Amém? Então o PHN é um método. Você vestindo essa camisa de PHN, você vai estar dizendo o seguinte: todos os dias, 3 passos é um método para eu sair de uma vida de pecado e buscar a santidade. Quais são esses 3 passos? Se você quiser anotar, pode anotar, pegar o celular, o papel, qualquer coisa, ou guarda na cabeça. Primeiro passo: decisão. Ninguém vai decidir ser santo no nosso lugar. Essa decisão é minha, mediante a um chamado que é individual. Deus chamou você para ser santo. Essa é a vontade de Deus ao vosso respeito. 1 Tessalonicenses: a vossa santificação. A gente vai se santificando, buscando a santificação, até um dia, se Deus quiser, nós chegarmos à santidade, né? E não é só aquela santidade dos altares, do reconhecimento da igreja, não. É ser santo no céu. Só que tem aqueles modelos que a igreja identifica e coloca para nós como farol, para nos conduzir, para falar: ó, tá vendo esse aqui? Se você viver igual esse rapaz aqui, você chega à santidade. Está vendo esse outro aqui? Se você viver como esse cara aqui, como essa mulher, você chega à santidade. E aí vai, são modelos. Mas todos nós somos chamados à santidade, entende? Todos nós. Você é chamado à santidade. A santidade é para você. Tem uma camiseta antiga da Canção Nova que dizia assim, que era escrito bem grandão assim: santidade, Deus quer, você consegue. Era bonita demais essa camiseta. Santidade, Deus quer, você consegue. Você nasceu para ser santo. Você nasceu para ser santa. Se você ainda não é santa, se você ainda não é santo, o processo não pode acabar. E aí o PHN vai durar nessa terra enquanto existir um pecador. O PHN ele vai acabar quando acabar os pecadores. Enquanto não acabar os pecadores, o PHN vai estar continuando. Porque esse propósito, esse convite à santidade não pode envelhecer dentro da igreja e nem dentro da nossa consciência. Então, primeiro passo: decisão. Repete comigo: decisão. Dar cisão é romper, dar um corte. Eu não quero mais pecar. Amém? O Padre Jonas pegou esse por hoje não dos alcoólatras anônimos.
Os alcoólatras anônimos, eles tinham um lema que dizia: por hoje eu não vou beber. Porque se a gente tem um propósito muito longo, nunca mais eu vou beber, parece que fica muito longe. Aí quando a gente cai, a gente se frustra. Tá vendo? Eu sou uma porcaria, eu não consigo mesmo. E volta lá do zero e às vezes volta até pior. Então, ao invés de lutar a vida inteira, vamos fazer o seguinte: um dia de cada vez. E o Padre Jonas entendeu: se eu consigo lutar um dia de cada vez contra a bebida, contra o alcoolismo, eu consigo lutar um dia de cada vez contra o pecado. Decisão, um dia de cada vez. Por hoje eu não vou pecar, só por hoje. Vamos fazer essa experiência? Vocês estão tendo a oportunidade de ter as confissões aí na parte da manhã. Confessou? Só hoje eu não quero pecar mais. Chega. Sabe aquele pecado que só você sabe, só você e Deus, né? Só você sabe que você comete? Então eu não quero mais, não quero mais. Aquele contato no WhatsApp que te leva a pecar, sai. Não vou falar nada. Parei. Hoje. Amanhã Deus pertence, porque o pecado é gostoso, é carne, é sedutor. O demônio, ele não vem com chifre, soltando fogo pelas ventas, não. O capeta vem em forma de uma mulher bem bonita, gente. Entendeu? De uma proposta maravilhosa financeira para você. E aí te dizia dos seus propósitos, né? Da sua integridade, dos seus princípios, daquilo que você aprendeu com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. Mas a proposta é muito boa. O que tem, né? Vamos dar uma desviadinha aqui para a gente aproveitar. Mas é pecado. Decisão. Amém? Segundo passo, viver em estado de graça. Viver em estado de graça. Porque, meus irmãos, nesse processo de busca de santificação, a gente não consegue viver isso sozinho, só com o nosso bom propósito. Não dá, a gente é fraco. Guarda isso na sua cabeça. Nós somos fracos, todos nós. Quanto tempo de caminhada você tem? 1 ano? Você é fraco. Você tem 15 anos de caminhada com Deus, fraco. 21 anos de canção nova, fraco. Idoso, já 80 anos, viveu tanta coisa, fraco. Pode buscar santidade o resto da vida, mas no final, na prorrogação, abraça o capeta, vai para o inferno. Fracos, nós somos fracos, então nós não podemos deixar de contar com a graça que nos fortalece, nos sustenta, nos coloca de pé. E de onde vem? De onde vem esse estado de graça? Vida sacramental e vida de oração. Católicos, nós não podemos ser católicos sem os sacramentos. Não bate, não rola. É sacramento, é Eucaristia, é confissão, é ser batizado, experiência concreta, vínculo com a igreja, que não é uma instituição. A igreja não é só uma instituição, a igreja não é uma empresa, uma multinacional. O padre falava, a empresa não é uma ONG, a igreja não é uma ONG. A igreja é corpo místico de Cristo. Estar vinculado à igreja é fazer parte do corpo místico. Peter, mas lá tem umas pessoas insuportáveis. Exatamente, é um bando de gente porcaria junto, tentando se santificar junto. Eu rezo na minha casa. Gente, a gente não vai para a igreja só para rezar na igreja, não. A gente vai para ser parte do corpo místico, do qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Está na palavra: todo ramo fora da árvore seca, porque sem a graça a gente não é nada. Entende isso? Precisamos da igreja, precisamos do propósito de santidade, da graça, para a gente continuar vivendo o processo de santificação, sacramento e vida de oração. Rezar. E aqui me permita fazer esse comentário com muito amor no coração, porque eu gosto muito dele também. Mas vida de oração não é acompanhar Quaresma de Frei Gilson. A gente reza junto, beleza, mas nós temos que ter o nosso momento com Deus, o nosso momento de oração, nós e Ele. Não é entretenimento, não é acompanhar só uma transmissão.
Claro que a gente pode rezar e deve rezar com feijões, com a própria Canção Nova, que tem vários programas de oração, maravilhoso. Sei lá o que você assiste, século XXI, TV Aparecida, tá certo? Mas vida de oração pessoal, você e Deus, se tranca no seu quarto e fala ao Pai que está no oculto. Oração é diálogo, é relacionamento com Deus. Entende isso? Vida de oração. Vida de oração. E vivendo uma vida de oração com os sacramentos, nós estamos e nos mantemos num estado de graça. E uma vez estando em estado de graça, tomando a decisão de não pecar, vem o terceiro passo, que é tirar vício e colocar virtude no lugar. Virtude, mudança concreta de vida. 3 passos: decisão, estado de graça e virtudes. Todos os dias. Every day. Amém? Amém até aí? E aí agora vem o ano de 2026, que de fato é a pregação agora dessa manhã. Falei bastante, né? Todos os anos no acampamento PHN, que é um grande acampamento que acontece no Brasil, hoje o PHN é um dos nossos maiores encontros na Canção Nova, se não o maior. Reúne ali em média, de quarta a domingo, passa pela Canção Nova em Cachoeira Paulista, em média 250 a 300 mil pessoas. A cidade de Cachoeira Paulista é uma cidade de 37 mil habitantes. Agora imagina a loucura, é um absurdo, né? É um absurdo, mas é lindo, é um espetáculo maravilhoso. E todos os anos o acampamento PHN tem um tema. E este ano, o tema do acampamento PHN é esse aqui. Nós estamos com a camiseta, tem camiseta ali, que é o alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Estava me preparando, pedindo a Deus inspiração e tudo mais e tal. E aí eu me deparei com a passagem do livro de Apocalipse, capítulo 7. Lá, São João, que escreve esse livro, né, conta alguns teólogos e tudo mais, que ele escreveu esse livro. E nesse livro, ele relata uma visão que ele teve. Nessa visão, ele está num lugar, pela narração parece que ele está no céu, e aí chega um anjo do lado dele e pergunta: quem são esses? E São João, né, responde para o anjo: tu é que sabes, meu Senhor. E aí o anjo diz isso: estes são aqueles que passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu estava lendo essa passagem bíblica e os meus olhos, a minha cabeça, em vários dias ficaram presos nisso. Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram pelo sangue do Cordeiro. Alvejados. O alvejados, a palavra alvejados para nós no português tem 2 sentidos: ser atingido, porque eu fui alvejado, pá, fui alvejado, e fui alvejado no sentido de ser limpo, tornar-se alvo no sentido de branco, puro, purificado. Então o alvejado ele tem esse duplo sentido: eu fui atingido e purificado, atingido e purificado pelo sangue do Cordeiro. E aí eu ficava me questionando, né? Mas quem são esses que passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro? São os santos. E já faz um tempo que eu estou trabalhando com os jovens, e eu me identifiquei, não só com os jovens, mas repito, eu vou falar de novo essa expressão que você precisa estar consciente dela: existe uma engenharia social, porque ninguém consegue controlar uma pessoa com família, com religião e com princípios bem formados. Ninguém consegue controlar você, nem o Estado, nem nenhum político, nenhuma falácia, nenhuma ideia, porque você tem firme princípios
religiosos, princípios morais, você tem família, você tem educação, você tem consciência. Então, não consegue. Então, nessa engenharia social, precisa destruir tudo isso em você para poder manipular você. Entende? Existe, e não, gente, não adianta. É pensado. Cada artista que desponta no mundo, que leva os nossos jovens, é pensado. É tudo pensado. Para destruir o que você acredita, para controlar você. Então, esses são aqueles que passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós estamos numa época em que nós precisamos voltar a ter boas referências de pessoas que viveram essa vida, não abandonaram a Deus, buscaram a santidade e hoje estão no céu. Você veio aqui para os Estados Unidos para estar aqui nesta nação, ter benefícios estando aqui, mas deixa eu dizer para você, mais sede do que estar aqui nos Estados Unidos é a nossa sede de querer estar no céu, amém? Toca na pessoa que está do seu lado e fala, isso é para você. Fala assim com a pessoa, você tem que querer estar no céu mais do que nos Estados Unidos. Fala para a pessoa, você tem que querer estar no céu mais do que querer estar no Brasil. Não dá saudade? Dá saudade do Brasil, né? O Brasil é aquele famoso país, né, que a gente fala assim, né? Não vale nada, mas eu gosto de você. É a nossa pátria, é o nosso povo, né? O nosso país. Mas muito mais do que querer estar em qualquer canto do mundo, nós precisamos querer estar no céu. E essas referências precisam nos levar para o céu. Mas olha o problema. Olha o problema. A geração Z, que é a geração dos mais novos, quem tem menos de 20 anos de idade, que está aqui, levanta o braço. Ei, coitado disso aí, gente. Nossa Senhora. A senhora também faz menos de 20 anos? Olha só. Essa engenharia social está colocando diante dos nossos jovens os novos profetas, ou seja, pessoas que esses jovens, essa geração e até os marmanjos vão olhar e falar assim, nossa, eu quero ser igual, olha que maravilhoso, é o show do fulano de tal, eu passo horas para poder ficar lá na frente porque aquele cara é admirável. E muitas vezes esses artistas, eles têm atitudes anticristãs que não aparecem num ataque direto à igreja, mas uma substituição bem sutil. E aqui, eu vou falar para você dos valores, dos principais pontos de atrito entre a cultura pop atual e a nossa fé cristã. Está preparado para ouvir? Olha só, existe um conflito. A cultura pop, uma engenharia social para matar o que a gente acredita, matar os princípios morais cristãos, para poder colocar dentro da pessoa um vazio. E esse vazio, tendo esse vazio, é mais fácil controlar pessoas. Então existe uma cultura pop em conflito com a fé cristã. A auto-identificação é a cultura do eu. A maior heresia moderna, guarda isso, a maior heresia moderna é a ideia de que o indivíduo é o seu próprio Deus. Você já ouviu falar disso? Eu não preciso de Deus, entendeu? Eu sou Deus, meu corpo, minhas regras. Muitos artistas pregam que maior virtude é a autossatisfação ou autenticidade radical acima de qualquer lei divina ou natural. Atitude, frases como siga sua verdade ou eu sou o meu próprio templo, são frases sutis na boca de grandes artistas que estão desvirtuando a fé de muitos, pessoas que se tornaram infelizmente referência para uma geração. O conflito,
No cristianismo, a verdade é uma pessoa, pelo amor do Pai. A verdade no cristianismo não é uma ideia, é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é para o cristianismo. E a nossa vida deve ser uma resposta à vontade de Deus, não aos nossos impulsos. Nós não somos bicho, não somos animal, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos conduzidos por racionalidade, não por impulso, não por instinto. Continuando. O uso estético e profano do sagrado. Essa é outra coisa que os artistas têm feito. Uso estético ou profano. O que significa? Elementos que são símbolos da nossa fé são utilizados nos shows de maneira estética e tiram esses símbolos do ambiente sagrado. Quando você tira algo de um ambiente sagrado e coloca em qualquer lugar, este símbolo sagrado se torna vulgar, se torna comum. Usar o terço como adereço sensual, que absurdo, gente, eu não estou falando coisa criada pela minha cabeça, está aí na internet para todo mundo ver. Quantas e quantas vezes, eu estou me recordando agora de um clipe que me mandaram, absurdo, de anos atrás, da Lady Gaga. O terço inteiro é ela com o terço fazendo bizarrices. Parodiar a última ceia e a paixão de Cristo. Você viu isso nas Olimpíadas? Viu ou não viu? É engenharia social, tá, gente? Não é por acaso. Tira isso da sua cabeça. Não é por acaso. É liberdade de expressão. Vai pro raio que o parta. O conflito. Isso esvazia o sentido do sacrifício de Cristo e desrespeita a virtude da religião, tratando o sagrado como um brinquedo descartável para o entretenimento. Evangelização, os símbolos cristãos não são entretenimento. E me permita dizer, eu não vim aqui para agradar você. A Canção Nova não está aqui para agradar vocês, é para fazer vocês se sentirem bem. Não. Aliás, o evangelizador, que é sempre muito bem-vindo, amado, ai meu Deus, que cuidado, porque tem que incomodar. Vez ou outra tem que incomodar, apesar de não conseguir deixar de ouvir, mas tem que incomodar. A gente vinha na viagem para cá e o Padre José Augusto, então o Padre José Augusto vai falar hoje um pouquinho sobre isso também. O Padre José Augusto é conhecido e todo mundo sabe, é a pregação daquilo que a igreja fala, daquilo que está na Bíblia, e não tem negociação. Isso não deveria ser exceção, não deveria ser coisa do Padre José Augusto. É isso, é sacerdote, é isso, é o que a igreja diz, é o que a Bíblia diz, e acabou. Não é a verdade dele, é a verdade que foi revelada, entende? E quantas pessoas, quando conhecem, quando ouvem o Padre José Augusto pela primeira vez, não suportam ele. Eu não vou ouvir, mas ele não. Mas toda vez fala de manhã. Nossa, o que ele vai falar hoje na missa, né? É assim, gente. Mas está incomodando. E precisa incomodar. Porque existe uma mudança para acontecer. Ou de duas uma. Ou se o que eu anuncio não te deixa, no mínimo, desconfortável, duas coisas. Ou eu não estou falando a verdade revelada, e aí está te agradando sempre. Ou então você está muito pronto, porque tudo que eu falo você se agrada, então você já está santo, né? Nada me desconforta, não. Então não é um brinquedo descartável para o entretenimento, é fé cristã, é cristianismo. Relativismo moral e agenda de costumes. Olha isso. Muitos ídolos da geração Z atuais
são porta-vozes de pautas que colidem diretamente com a antropologia cristã e a doutrina sobre a família e a sexualidade. Família e sexualidade é sempre aqueles que estão em evidência, que são modelos. Você pode ver, eles causam conflito na cabeça de muita gente na área da sexualidade e na área da família. Na área da família, na área da sexualidade. Promoção da promiscuidade como libertação. A banalização do aborto e a desconstrução total da identidade masculina e feminina, homem e mulher. Não tem outra coisa, gente. Homem e mulher e acabou. É biológico, entende? Não é ideia, é biologia. Homem e mulher. Mas aí esses que estão na referência colocam esse conflito e eles adotam essas expressões. Engenharia social. A igreja ensina que o corpo é templo do Espírito Santo e que a sexualidade tem um propósito sagrado. Qual que é o propósito da sexualidade? Não é o sexo, o prazer por si só. Tem um propósito sagrado dentro do matrimônio e abertura à vida. A sexualidade, à luz daquilo que a igreja ensina, ela traz isso. É dentro do matrimônio e aberto à vida. Não tem como negar isso. Só que quem está hoje na evidência coloca esses conflitos e se tornam más referências para essa geração. O flerte com o ocultismo e o satanismo de palco. Gente, teve alguns shows na orla de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Nossa, mas que coisa mais curiosa, né? Mas é por acaso, claro que é por acaso. Teve um show da Lady Gaga, depois teve da Maria, e depois teve da Shakira, o último agora. Recorde de público, um monte de gente indo. O que essas três artistas na sequência colocaram no palco não é por acaso. Não é por acaso. Os tempos são maus, meus irmãos. Existe uma perda de referência, deturpação de referência, e que isso não pode entrar na nossa igreja. Não pode entrar na nossa igreja. Coreografias que simulam rituais. Eu não estou falando de mensagem subliminar, que há tempo atrás era. Não, são rituais satânicos. No show, no palco, para milhões de pessoas verem e participar junto. Você só vai ver? Não, você está participando, você está lá. Você está fazendo um ritual satânico, cantando, abraçando o capeta, chamando o meu amor e indo para o inferno. Para o cristão, o mal não é uma estética, mas uma realidade espiritual perigosa. Não brinca com o mal, jovens. Não brinca com fogo. Brincar com esses símbolos satânicos é abrir portas para uma influência que afasta a alma da luz de Deus. Não brinca com fogo. Resumir aqui. Hedonismo, busca pelo prazer imediato. É o que está sendo propagado hoje. Como combater isso? Temperança, domínio de si e busca pelo bem. Orgulho, exaltação extrema do sucesso e do ego. Resposta para isso, humildade, reconhecer que tudo vem de Deus. Materialismo, tem isso aqui? Materialismo. O ter define quem você é. Esse é o materialismo. Quanto você tem? É o que você vale. Pobreza de espírito, a gente combate isso. Desapego das coisas dessa terra. Vingança, música de superação através do ódio, né? O sertanejo está cheio disso aí, né? Você vai ver, você me trocou, agora quem está por cima sou eu. Chora, me liga, implora, me pede de novo, né? Isso aí, vingança. Olha, a música ensinando. A música está ensinando a gente a se vingar do outro. Quem gosta do sertanejão aí vai lembrar bem, né?
Eu quero riscar o teu nome na minha agenda. Eita, sofrência. Como que se combate isso? Perdão, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas por que os jovens se encantam por esse tipo de gente? Olha só, não é porque eles odeiam a Deus, esses artistas, não é porque odeiam a Deus, mas porque esses artistas oferecem uma comunhão fácil. Nós estamos no mundo da facilidade, né? Eles validam os sentimentos dos jovens sem exigir a cruz ou a conversão. Para que mudar? Não, você é maravilhoso do jeito que você é, fica do jeitinho que você está. Há um tempo atrás, parece que a galera queria seguir novas ideias por heresia, mas agora não, segue outros princípios, outras ideias, porque é mais fácil. Gente, é mais fácil ir para o inferno, é um escorregadorzinho assim, para o céu é subida, é sacrifício, é entrega, é mortificação, é difícil, a porta é estreita. Em detalhe, Jesus nunca amorteceu esse discurso, é difícil mesmo. Quer me seguir? Toma a tua cruz, renuncie-se a si mesmo e me siga. Mas Jesus podia facilitar, né? Não, mas veja bem, vai ter um céu, vai ter um paraíso para nós depois, você vai sofrer um pouquinho, mas você vai ter sua casa própria lá, seu terreninho, vai ser bacana, tá? Lá a moeda é mais forte do que o dólar, vai ser maravilhoso, você vai ter... Não, você vai sofrer mesmo, me perseguiram, vão perseguir você, me mataram, vão matar você, você vai se lascar, mas é isso. Teve uma santa, que ela estava, não vou lembrar agora, acho que é Santa Teresa d'Ávila, me corrija se eu estiver errado, ela estava indo para algum lugar e ela caiu, deu um monte de problema na viagem e tudo mais, e no auge da braveza dela, ela olha para Jesus e fala: agora eu sei, por isso que você tem poucos amigos. É Santa Teresa? Acho que era Santa Teresa mesmo, Santa Teresa d'Ávila. Ela usou essa expressão. Tá vendo, Senhor? Aí, ó, olha o que está acontecendo, eu só estou me lascando. Dá para perceber porque que você tem poucos amigos. Mas o discurso é isso mesmo, é luta, é sacrifício. A própria Santa Teresa d'Ávila tem também uma frase que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Vale muito. Mas o discurso não é arrefecido, é sacrifício mesmo. Aí acaba seguindo porque é mais fácil. Mas o resultado é cruel, porque é a morte eterna da alma. Morte eterna. Não é como essa primeira morte que é uma passagem, é uma morte eterna, é inferno, é nunca mais ter a possibilidade de um dia estar com Deus. É um abismo. O que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus, é onde Deus não está. E aí nós saímos de um extremo e vamos para o outro. Depois eu vou continuar isso. Esse material eu vou colocar à disposição para vocês, tá? Está tudo escrito aqui. Aí a gente sai de um extremo e vai para o outro. No mundo tem os maus exemplos. Para sair disso, a gente também corre um outro risco: idolatrar demais aqueles que estão na igreja, que também são seres humanos. Então, o que a igreja faz? A igreja coloca diante de nós os santos, entende? Se há algo que o PHN esse ano, em 2026, tem como objetivo, é colocar dentro de você que você precisa retomar um propósito autêntico de identificar aquele santo que vai ser o seu amigo do céu nessa caminhada rumo à santidade. Você tem que ter um santo de devoção. Qual que é o seu santo de devoção? Busca aí na memória. O meu filho, quando a gente quase teve eu estava contando isso no café ali, quando a gente quase perdeu o nosso filho, nosso primeiro filho, a minha esposa teve um rompimento, um descolamento de placenta, quase que a gente perdeu, um sangramento medonho. A gente estava indo para o hospital, e no caminho para o hospital, a Sheila chorando, minha esposa,
né? Ela que, aliás, não podia nem engravidar. Cadê o teclado, meu parceiro? Faz um fundinho para nós aí já, ele está acabando. Cadê o músico? Faz isso mesmo, meu filho, você está aí de prontidão, isso mesmo. Como é que é o seu nome mesmo, meu filho? Bernardo. Vai lá, meu filho, solta o som. Nós estamos indo, a gente estava indo para o hospital, o sangue dentro do carro, correndo. A minha esposa com endometriose, tinha o Dr. Djalma, que é um grande amigo da Canção Nova há muito tempo. A gente estava namorando ainda, ele acompanhava a endometriose da Sheila, chamou a gente no consultório, falou: olha, antes de vocês casarem, eu preciso ter uma conversa com você, comigo no caso. Porque pode ser que se você casar e você não souber disso, lá na frente esse casamento pode ser inválido. Essa moça que você quer casar, ela tem uma porcentagem assim, muito baixa de gravidez. A endometriose da Sheila induziu o tratamento induziu a Sheila, por causa da endometriose, para cortar, induziu a Sheila a uma menopausa artificial. A Sheila, ela ficou sem menstruar dos 14 aos 30 anos, que foi quando a gente se casou. Com medicação, com hormônio, imagina, se regula todo o corpo da pessoa. Aí ele chamou: olha, é imprevisível. Eu defino como profissional nessa área, na área da endometriose, a Sheila, a sua talvez futura esposa, tem aí uma taxa de aproximadamente 7 a 8% de possibilidade de gravidez. Ou seja, é muito baixo, muito baixo. E aí Deus pega, dá um milagre, a gente fica feliz com o milagre. Nossa, Deus deu, olha que maravilhoso, Deus é fiel, Deus nos chamou, e sem tratamento. Não fizemos tratamento para ela engravidar, ela engravidou. Foi uma bênção, uma graça muito grande. E aí, 3 meses depois, a gente estava perdendo filho. Que Deus é esse? Parece incoerente. Um Deus ambíguo, que me chama a acreditar, e quando eu tenho, eu também tenho que estar aberto, porque tudo é dele. Ele dá, ele tira. E aí nós estávamos no caminho para o hospital, e aí vem o santo de devoção. Eu não sei porquê, nem por mim, nem pela Sheila, mas nós juntos, eu olhei para a Sheila, ela estava chorando, olhou para mim também. Nós falamos juntos, um olhando para o outro: Padre Pio. Eu estava dirigindo, correndo naquela estrada da Dutra, coloquei a mão na barriga da Sheila, ela colocou a mão em cima da minha mão, e nós consagramos o Theo a São Padre Pio. E fomos para o hospital. Chegamos lá, ficamos praticamente o dia inteiro, ela sangrando o dia inteiro. Aí estava esperando a liberação para fazer o ultrassom. Entramos lá para fazer o ultrassom, a mulher passava assim, eu ia acompanhando junto, né? Para ver, cadê a criança? Ela via e tal. Eu falei: já foi, já morreu, já era. E ela quieta. A pior coisa que tem é médico quieto avaliando uma coisa, né? Pega um laudo médico e fica assim, ó. Só falta matar a gente. Parece que são segundos assim, que são assim, aterrorizantes. Aí ela: um descolamento de placenta. Só falou isso. Eu olhando a Sheila chorando. Aí eu comecei a entregar. Falei: Senhor, o Senhor deu, o Senhor levou. O Senhor deu, o Senhor levou. E aí depois de um tempo ela avaliando e tal, aí ela vira para baixo, aquele instrumentozinho assim. Aí eu vi um carocinho assim ali. Ela: olha o bebê ali. Meu, quando eu vi que o nosso filho estava lá, a Sheila sangrou muito naquele dia, e estava lá. A medicina pode ter explicação, pode ter o que quiser, mas naquele momento que nós colocamos a mão na barriga da Sheila e chamamos um amigo do céu, é essa amizade que eu estou falando para você. Eu estou falando de um acontecimento na minha vida. E aí olha só, ano passado, anos depois, o Theo, com 8 anos, ano passado, nós tivemos a grande oportunidade de ir para Roma. Nós fomos para a Itália. O padre José Augusto até acompanhou um pouco disso. Foi um grande milagre, nós fomos em família, foi nós 4.
Não só, olha como Deus é, né? 8% de possibilidade de gravidez, não só o primeiro, mas Deus também mandou um segundo. Nós estamos abertos à vida, mas Deus não mandou o terceiro. Mas tudo bem, tudo é projeto dele. Tudo é projeto dele. E nós fomos para a Itália. E nós fomos a San Giovanni Rotondo. Olha só que loucura. 8 anos atrás, rezando para não morrer a criança, consagrando a Padre Pio. 8 anos depois, a criança estava em São Giovanni Rotondo. E nós fomos lá passar na frente do corpo do Padre Pio. E foi o Theo. E a gente sempre contou essa história para ele. Sempre contamos. E ele na frente, né? Quietinho. O Theo estava bem quieto nesse dia, né? E tal. Quando chegou perto de Padre Pio, ele olhou para mim, eu lembro até agora, né? Do olhinho dele. Olhou para mim e falou: papai, é esse aqui que é o meu amigo? É esse aqui que é o meu amigo? Aí eu falei: é, filho. O Heitor estava no meu braço porque ele estava dormindo. E tinha uma moça italiana, né? Mandando todo mundo rir, né? Porque não podia demorar muito tempo, muita gente. E o Theo chegou lá na urna, ajoelhou, abaixou a cabeça. 8 anos. Baixou a cabecinha assim e ficou. Aquela mulher mandou todo mundo sair. Eu, Heitor, a Sheila, quem estava na fila, ele estava mandando todo mundo. Quando ela foi pegar o Theo para tirar, ela fez assim. E a gente saiu, o Theo ficou um tempo ali. Aí depois que a gente passou, eu fiquei ali do lado esperando ele, né? Aí ele veio. No que ele veio, ele grudou na minha perna assim, ó. Eu só senti a minha calça indo molhando assim, molhando de lágrima. E ele chorava, não falava nada. Chorava. Ele ganhou um amigo do céu. Ele sentiu o amigo dele, entendeu? Aí depois nós voltamos. Ele: pai, eu quero um pedaço de papel, uma caneta, eu quero escrever uma carta para o meu amigo. Tá bom, meu filho. Ele escreveu. Eu não sei o que ele escreveu. Ele escreveu, pegou a fila de novo sozinho, porque o Heitor estava dormindo, a gente ficou no banco. Ele pegou a fila sozinho, de novo, foi lá na frente do Padre Pio, se ajoelhou de novo e colocou a cartinha dele lá dentro. Amigo do céu. Eu fico imaginando meu filho com 15, com 20, com 40 anos, e esse amigo acompanhando nos momentos que eu não vou estar com ele. Esses amigos do céu, eles são aqueles amigos que estão com a gente quando o pai não está, quando a mãe não está, quando o amigo não está, quando todo mundo te ignora, quando todo mundo te quer para baixo, quando todo mundo quer que você saia do caminho de Deus. Aquele santo, aquele intercessor, é aquela união entre a igreja militante, a igreja da terra, com a igreja triunfante, que é a igreja do céu. Existe um vínculo. Nós precisamos voltar a entrar na mística das amizades com santos. Se existe uma crise de referência no meio dessa geração, a gente combate isso com santidade. Se você tem um santo de devoção, chama ele para a sua vida de novo. Se você não tem, pede isso para Deus. Qual é o santo, meu amigo, para esse tempo? Qual o amigo do céu que precisa ser o seu amigo para esse tempo? Mãe e filha, qual é o seu? Você está pedindo para o seu amigo cuidar dela? É esse relacionamento com o céu, aproximar o céu da gente e a gente se aproximar do céu. Santos! E durante esse dia a gente vai aproximar essa realidade de nós. Santos. Põe a mão no coração. Faz um momento de silêncio. Só quero fazer essa oração por você. Senhor, permita essa visita de um amigo do céu para essa pessoa, para esses meus irmãos. Uma amizade sincera, verdadeira, real.
Uma amizade com um amigo do céu que inclusive vai curar as más amizades que nós tivemos aqui nessa terra. Dá-nos, Senhor, essa graça de termos amigos no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, São Bento, rogai por nós. Amém. Amém?